Ó galera, fazia tempo que a gente não tinha tanta coisa pra comentar em um vídeo só. E ó, hoje o vídeo aí tá completaço. X-Men, Avengers Doomsday, Doutor Destino, Steve Rogers, Kevin Feige, futuro da Marvel. O negócio hoje tá bom demais, então já chega nesse vídeo deixando seu like e bora organizar isso porque tem coisa demais pra gente comentar nesse vídeo de hoje. Vamos lá! Eu sou Eric Brelai e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte galera, vamos começar pelo que mais me empolga e eu sei que também empolga muita gente, que é os X-Men. Cara, se aquele teaser de Avengers Doomsday focado nos X-Men for só um gostinho do que vem por aí, a gente pode estar diante de um dos maiores tratamentos que os mutantes já tiveram no cinema. E eu tô falando isso tanto visualmente, narrativamente, como também conceitualmente. Galera, aquilo ali tem um peso real. E a informação que eu vou dizer agora, ela não vem de qualquer pessoa não. Ela vem do Alex Perez, lá do The Cosmic Circle. Segundo ele, os X-Men que aparecem em Avengers Doomsday não são exatamente os mesmos do universo da Fox, mas também não são totalmente diferentes. O que eu quero dizer aqui pra vocês é que o que a gente vai ver, na verdade, vai ser uma versão alternativa daquele universo. Ou seja, vão ser mutantes que possuem eventos parecidos com o da trilogia original e com os Dias do Futuro Esquecido. Só que os eventos que eles passaram não aconteceram exatamente da mesma forma. E ó, sendo bem honesto aqui com vocês, galera, isso faz sentido demais. E eu digo isso porque isso facilita muito pra quem é público geral. Tem gente que viu sim os X-Men lá atrás, só que não lembra direito e nem ferrando vão reassistir todos os filmes antigos. Então o que a Marvel resolveu fazer pra resolver esse problema? Bom, eles criaram algo familiar, só que sem ficar preso 100% na continuidade antiga. E isso é algo muito bom pra galera nova e também os fãs mais das antigas vão pegar também as referências. Só que é aí que entra um detalhe que eu considero um pouco importante. Se Dias de Futuro Esquecido alterou a linha do tempo, pelas regras do próprio MCU, isso automaticamente cria uma linha alternativa. Então essa pode ser exatamente essa realidade. Uma linha onde o passado foi reescrito, onde o Ciclope tá vivo, a Jean Grey tá viva e o mundo seguiu por outro caminho. E como o Ciclope aparece no teaser, isso meio que já diz muita coisa. Tá, mas agora a parte mais importante dessa informação é o conceito por trás desse universo. Segundo o Alex, esse mundo dos X-Men virou uma utopia entre humanos e mutantes. Só que aí acaba vindo a pergunta, se a gente tá vivendo num mundo onde tem uma utopia acontecendo, quem é que precisou se sacrificar? Até porque, caso você não saiba, utopia não vem de graça não. E isso, segundo o Insider, vai ser um dos grandes temas de Vingadores Doutor Destino. Sacrifício e perda. Talvez o teaser que a gente viu não seja uma incursão ou uma destruição do universo deles, e sim o Doutor Destino atacando a Mansão Xavier. Talvez aquilo seja a última guerra dos X-Men para conquistar a paz. E isso muda completamente a leitura dessas cenas. Talvez o Magneto não esteja ali como um vilão. Talvez ele seja parte da construção dessa utopia. Inclusive, galera, eu adoro esses momentos na qual a gente vê o Magneto e o Professor Xavier meio que do mesmo lado, entendeu? Quando eles são amigos de verdade. Quando isso existe, né? Quando a gente vê um respeito entre eles, isso é muito maneiro e é exatamente essa vibe que esse teaser acaba passando. Só que aí tem um detalhe que, de verdade, galera, quando eu vi isso, explodiu minha cabeça, porque eu tava imaginando que seria algo até um pouco diferente. Lembra que eu já falei em outros vídeos atrás que eu tava imaginando que muitas das cenas desse teaser não seriam cenas do filme, e sim cenas que estavam sendo apenas usadas para o material promocional do filme? Pois é, parece que eu errei feio. Segundo o próprio Alex, as cenas do teaser são reais e elas estão no filme, mas o contexto não é o que a gente imagina. Ou seja, o que dá pra tirar com base nisso? A Marvel tá mostrando pra gente algo, só que ela tá meio que tirando do contexto, entendeu? A gente não tá na ordem certa. O que eu quero dizer com isso é que as cenas desse teaser podem ser do passado ou até mesmo podem ser de um evento chave daquele universo. Tá, mas agora pega isso e amplia pro filme todo. Gente, não é só com os X-Men que isso vai acontecer. Porque quando o Alex fala que aquelas cenas do teaser estão no filme, só que fora do contexto, ele não tá dizendo que é um sonho ou uma cena aleatória. O que ele tá dizendo é que aquilo ali não é o clímax de Doomsday, é parte da história daquele universo dos X-Men. Como a gente disse ainda há pouco, pode ser aquele momento em que eles conquistam essa utopia, mas pode ser também o último conflito antes da paz. Mas o ponto importante é que essa utopia que eles estão vivendo teve um custo. Algo precisou sim ser perdido para aquele mundo funcionar. E isso acaba se conectando diretamente com o tema central do filme. Porque, galera, a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Doomsday não vai tratar só o colapso do multiverso em escala gigante. Ele vai tratar de decisões impossíveis. Quem é que você vai deixar para trás para manter o equilíbrio? E não, isso não se restringe apenas aos X-Men. Segundo o próprio Alex Perez, esse dilema se espalha para todos os núcleos do filme. Vingadores, Thunderbolts, Wakanda, Quarteto Fantástico, a
AVT, todo mundo vai ser colocado numa situação onde salvar algo significa perder outra coisa. Tanto é que é aí que eu penso em personagens muito chave, que são, no caso, o Steve Rogers, o Thor, o Loki. E eu cito eles porque cada um desses personagens tem visões completamente diferentes de responsabilidade, dever e, óbvio, sacrifício. E no centro de toda a trama ainda tem o Doutor Destino, e que, diferente desses heróis que eu citei, ele não pergunta se vai sacrificar algo, ele pergunta o que e quem. Para ele, perder pessoas específicas pode ser um preço aceitável se o resultado final for salvar o multiverso. E é isso que transforma o Doutor Destino numa ameaça tão gigantesca. Ele não se vê como um vilão, ele se vê como o único disposto a fazer o que ninguém mais tem coragem de fazer. Então a grande pergunta sobre Doomsday, ela começa a surgir. O que você estaria disposto a sacrificar para manter todo mundo a salvo? E é óbvio que essa pergunta não vem do nada. Ela nasce dessas decisões espalhadas pelo filme inteiro, cada núcleo enfrentando a mesma escolha, só que chegando em respostas diferentes. E eu acho que eu não preciso nem dizer aqui pra vocês que esse tipo de história sempre resulta em morte. Em Vingadores Doomsday, alguém vai precisar pagar o preço, não tem como fugir disso. Tanto é que aqui, nossa, já ia até esquecer isso, acaba entrando uma outra bomba que, meu Deus do céu, o negócio é bizarro. Segundo vários insiders, a nave do Quarteto Fantástico, que aparece na cena pós-crédito de Thunderbolts, tem o Steve Rogers e o Doutor Destino a bordo. Só que é claro que também vão ficar ligados, né, galera? Não é porque tem uma informação rodando sobre isso que todas as informações sobre isso são verdadeiras, entendeu? De acordo com as informações que estão rolando, sim, eles estão dentro da nave e isso é um fato. Agora, o motivo do porquê eles estão dentro da nave, aí a maioria errou. Só que aí a gente acaba entrando em umas outras teorias e eu particularmente até acredito em algumas delas, como por exemplo o Doutor Destino ser de fato do universo 828, que é o mesmo universo do Quarteto Fantástico. E pra mim, galera, isso tem que acontecer porque, gente, é importante demais o Reed e o Victor serem do mesmo universo. A gente precisa que o Reed e o Destino, eles tenham um passado, tenham uma história já juntos, tenham feito faculdade, talvez experimentos juntos e assim surgido a sua rivalidade. Pra mim isso é muito importante, não é uma coisa que dá pra descartar. Então, o que eu imagino que tá acontecendo? O Destino acabou descobrindo sobre o multiverso, ele viajou entre realidades, talvez até mesmo governe um outro universo por um tempo, só que uma incursão destrói o mundo dele, e aí ele volta pro universo do quarteto pra pedir ajuda. Isso talvez até explicaria o porquê ele esteve ausente dentro do filme do Quarteto Fantástico, afinal o mundo ia ser destruído e ele não ia fazer nada. Lá naquela cena na ONU, a gente vê a cadeirinha lá da Lativéria, só que ele não tá sentado lá. Só que nesse meio tempo que ele voltaria pro universo do quarteto, ele descobre que agora o Steve Rogers está lá. Tá, Eric, mas o que o Steve Rogers tem a ver? Você já vai entender. Existe um rumor muito forte dizendo que o Steve, depois do Ultimato, ele viveu com a Peggy e teve um filho, e a TVA iria apagar aquela linha do tempo. Só que talvez não tenha dado tempo deles apagarem aquela linha do tempo, porque a gente acabou tendo os acontecimentos da segunda temporada de Loki, aonde tudo na TVA ruiu. Então a continuação da existência do universo do Steve acabou causando uma incursão com o universo do Victor, e talvez seja por isso que o Destino culpe o Capitão América. Só que não vai achando que assim que o Doutor Destino encontrar o Steve e também os outros heróis, ele já vai sair atacando todo mundo. Não, não é assim que o Destino age. Ele vai primeiro chegar sendo estratégico, calculista. Talvez ele se apresente como um aliado primeiro, como alguém tentando salvar o multiverso, até perceber que não dá pra salvar tudo. E aí ele vai decidir tomar o controle inteiro pra si. Algo clássico do Destino. Tá, mas agora eu acho também que é interessante a gente falar um pouquinho mais do lado business da Marvel, né? Principalmente envolvendo o chefão da Marvel Studios, o Kevin Feige. Com o Bob Iger saindo e a Kathleen Kennedy deixando Star Wars, muita gente começou a se perguntar, tipo, e aí? E o Kevin Feige? Bom, segundo o Deadline, não existe expectativa nenhuma dele sair, muito pelo contrário. De acordo com o site, ele tá muito focado atualmente em Avengers Doomsday, Vingadores Guerras Secretas e também no relançamento dos X-Men. E isso é uma ótima notícia. Afinal, isso significa que o futuro do MCU tá rolando, mas tá rolando com calma. A Marvel TV também é outra que tá com uma outra liderança e o Zé do Boné não precisa mais ficar responsável por tudo que tá rolando dentro desse universo. Agora ele tá focado no que realmente importa. E se ele já tá trabalhando desde agora nos X-Men, isso significa que após o Guerras Secretas, já tá sendo muito bem desenhado o elenco, o conceito e também a saga mutante. Ou seja, o último filme dos Vingadores não vai ser o fim, mas sim uma nova porta para algo muito maior dentro do universo Marvel.